Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre um tema que, olha, é fascinante e, ao mesmo tempo, super controverso: a cannabis do esporte. A ideia aqui é deixar o preconceito de lado e ir direto ao ponto, sabe? O que a ciência tem a dizer sobre como essa planta pode de fato influenciar o corpo e a mente de um atleta de alta performance? E para a gente começar, eu quero lançar uma pergunta. Pensa nisso. E se a maior batalha de um atleta não fosse no campo, na quadra, mas dentro das próprias células? Porque é isso. Por trás de toda medalha, de todo recorde quebrado, tem uma guerra silenciosa acontecendo, uma guerra em nível celular. E essa batalha interna aqui, no final das contas, vai definir tudo: a performance, a recuperação e até por quanto tempo esse atleta vai conseguir competir. E esse inimigo invisível tem nome, viu? A gente está falando do estresse fisiológico e de toda a cascata de reações químicas que ele provoca no corpo. Pensa só, o exercício físico de alta intensidade é, na essência, uma espécie de agressão controlada ao nosso corpo. É isso mesmo. Ele causa microlesões nos músculos, gera um desequilíbrio metabólico gigantesco e o problema de verdade começa quando a pancada é tão forte e tão frequente que o nosso corpo simplesmente não dá mais conta de se consertar. Vamos tentar imaginar o que acontece lá dentro, no nível microscópico. Durante um esforço máximo, o consumo de oxigênio vai lá para cima, certo? Aí as nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, começam a trabalhar a todo vapor. E nesse processo, elas soltam uma espécie de fumaça tóxica. Essa fumaça é formada pelos famosos radicais livres. E o perigo é que essa fumaça danifica tudo que vê pela frente, criando uma reação em cadeia de destruição dentro da célula. E claro, toda essa destruição celular tem um preço. E olha, é um preço que vai muito, mas muito além daquela dorzinha muscular que a gente sente no dia seguinte do treino. No curto prazo, a gente conhece bem os sinais, né? Aquela dor muscular que aparece depois, o cansaço, a performance que cai. Mas o perigo real, o perigo de verdade do estresse oxidativo e da inflamação crônica é o efeito que ele tem a longo prazo. É um efeito que vai se acumulando, silencioso, e que vai piorando com o tempo. E como é que esse dano se acumula? Bom, são anos e anos de treino pesado, sem uma recuperação adequada, e isso pode levar a problemas bem sérios. A gente está falando de, por exemplo, desgaste precoce da cartilagem, danos nos neurônios, principalmente em esportes de contato, um risco maior de infarto, de AVC, e até mesmo mutações no DNA que podem levar ao câncer. Ou seja, o preço da alta performance pode ser altíssimo. Ok, o cenário é bem desafiador, né? Mas é aqui que a ciência moderna começa a olhar para uma solução, digamos, inesperada. Uma solução que por muito tempo foi vista com preconceito, foi mal compreendida. E a chave para entender isso é enxergar a cannabis sativa não como uma droga simples, mas como uma farmácia botânica completa, uma das mais sofisticadas da natureza. Dentro dela, a gente tem os canabinoides, como o famoso CBD, tem os terpenos, que dão o cheiro, os flavonoides, e todos eles trabalham juntos, em sinergia, interagindo com um sistema que regula o equilíbrio do nosso corpo. Mas como exatamente ela luta contra aquele inimigo invisível, o estresse oxidativo? Bom, o canabidiol, o CBD, parece ter um ataque duplo. Primeiro, ele age como um soldado, neutralizando diretamente os radicais livres. Mas o mais legal e talvez o mais importante é a segunda parte. Ele age como um general, fortalecendo as defesas do nosso próprio corpo. Ele estimula o organismo a produzir mais das suas próprias enzimas de proteção. Mas o potencial da cannabis vai muito além de ser só um antioxidante, viu? Ela pode ser uma ferramenta com múltiplas funções para lidar com os vários desafios que formam o que a gente chama de síndrome do atleta. O que a gente vê aqui é justamente isso, a capacidade de um único complexo de substâncias da planta, o chamado fitocomplexo, agir em várias frentes ao mesmo tempo. Então ele pode ajudar a controlar a dor e a inflamação, pode dar uma mãozinha com a ansiedade antes da competição, melhorar a qualidade do sono, que é fundamental para se recuperar, combater o cansaço e até proteger o cérebro. É muita coisa. Beleza, mas vamos para a prática. Como isso funciona no mundo real? A primeira coisa, e a mais importante de entender, é que não existe receita de bolo. Não tem uma dose única que serve para todo atleta. A abordagem tem que ser totalmente personalizada. Olha só, a gente pode dividir isso em grupos. Para o atleta profissional, aquele que passa por teste antidoping da WADA, a Agência Mundial, a única opção segura é o CBD isolado. Ponto. Para não correr o risco de um teste positivo para THC.
Agora, para atletas amadores ou que não competem em ligas com testes, os produtos de espectro completo ou full spectrum podem ser mais interessantes por causa do efeito comitiva, onde todos os compostos da planta trabalham juntos e o resultado é mais forte. E tem até os atletas de esportes. Para eles, o foco é outro, é desempenho cognitivo. Mais foco, menos ansiedade, dormir melhor, mas sem ficar sonolento. Ou seja, cada atleta é um caso, com necessidades e regras diferentes. Mas é claro que a gente precisa ser honesto e falar do outro lado da moeda, porque os riscos existem, são reais e precisam ser levados muito, muito a sério. Presta atenção nesse número: 69%. É assustador. Um estudo feito na Alemanha em 2019 mostrou que 69% dos produtos de CBD vendidos pela internet tinham o rótulo errado. Muitos deles tinham THC, mas isso não estava escrito na embalagem. Agora imagina para um atleta de elite. Isso é basicamente colocar a carreira inteira em risco. É uma roleta russa. Então, para resumir os principais riscos, primeiro, cair no doping por causa de um produto contaminado. Segundo, a tal da síndrome amotivacional, uma perda de vontade que pode vir com o uso crônico de THC. Terceiro, o risco de interagir com outros remédios. E por último, e super importante, os efeitos do THC na coordenação e no tempo de reação, o que é, obviamente, o fim da linha para qualquer esporte. É por tudo isso que o recado mais importante de toda essa nossa conversa é este: se automedicar com cannabis no esporte é um caminho muito, muito perigoso. Só um médico, um profissional de saúde qualificado, pode pesar os riscos e os benefícios e guiar o atleta de um jeito seguro, indicando o que fazer e como fazer. E pra gente fechar, tem uma frase que resume tudo isso de forma perfeita: o jogo está apenas começando. E é verdade. A gente está só no comecinho de uma nova fase da medicina esportiva, uma fase que olha para o atleta de uma forma completa. A cannabis, quando a gente tira o preconceito da frente, pode sim ser uma ferramenta poderosa. Mas o conhecimento, a cautela e principalmente a ciência são eles que têm que ditar as regras do jogo. A missão agora é essa: pesquisar mais, educar mais, aprender mais. Porque o jogo, de fato, mal começou.